Olá, Isaac, tudo bom? Obrigado por você ter feito esse convite, que para mim é um convite muito especial, porque falar de cinema independente é falar um pouco da minha vida, da minha história. Que esse ano, né, está completando 30 anos de carreira. É um momento muito mágico para mim chegar e completar, né, esses 30 anos assim de um jeito que eu não esperava estar em atividade, fazendo um cinema autoral, conseguindo realizar um pouco dos meus sonhos nas telas, né? E poxa, eu tenho um carinho muito grande, né, pelo Jaraguá, Festival de Jaraguá do Sul, porque sempre recebeu os meus trabalhos, sempre me deu a oportunidade de exibir os meus trabalhos. Desde o meu primeiro longa eu frequento o Festival de Jaraguá. O SP Crônicas de uma Cidade Real foi um filme muito especial, tive presente, onde a gente se conheceu, né, e conversou muito. E de lá para cá, se eu não me engano, isso foi em 2018, 19, e de lá para cá a gente vem conseguindo mostrar os projetos novos dentro do Festival de Jaraguá. Falar um pouco da minha carreira no cinema independente. O cinema independente não aconteceu por acaso. Desde que eu me entendo por gente e eu queria ir para o campo artístico, porque eu trabalhava com administração de empresas, né, numa construtora aqui no Brasil muito grande, e chegou um momento da minha vida que eu falei: stop, parei, não é isso que eu quero, vou reorganizar a minha rota. E isso foi logo depois da minha mudança do Rio de Janeiro para São Paulo. E aí eu comecei a estudar e eu sempre foquei muito no cinema, né? Primeiro me formei em ator, em teatro, no INDAC, uma escola profissionalizante aqui em São Paulo, muito bem conceituada. E isso foi um primeiro passo para depois eu ir para onde eu queria realmente trabalhar, colocar a mão, e foi o cinema independente que me deu essa oportunidade. Primeiro trabalhando como ator, né? Como ator aquele bicho bem curioso. Acho que o ator tem que ser curioso, né? Ainda mais num set de filmagem. Sempre que eu estava dentro de um set como ator fazendo um curta-metragem, eu observava tudo ao redor, observava o diretor, o som direto, a maquiagem, os atores, e isso foi me dando um grande caminho, assim, sabe, para o que viria a ser mais para frente dentro do trabalho que eu acreditava e que eu queria realizar dentro do cinema independente. Conheci muitos amigos, fiz muitos amigos, participei de muitos curtas como ator, independentes, de finalização de escola, tudo para tentar entender um pouco mais o mecanismo do cinema, entender um pouco mais o cinema independente, e foi realmente uma grande escola para mim. Acho que num período de 10 anos assim, eu fiz mais de 30, 40 curtas-metragens como ator, e sempre como ator nessa primeira etapa, e também consegui conciliar um pouco com alguns longas-metragens que eu fiz. Ao todo eu consegui fazer como ator 12 longas-metragens como ator, alguns bem famosos, como o último filme do Zé do Caixão, José Mujica Marins, né, que foi Encarnação do Demônio. Foi um projeto bem maluco, bem louco,
que eu filmei na mesma época o Chega de Saudade, da Laís Bodansky, que foi um projeto também muito incrível. E aí, além desses dois projetos, eu comecei a fazer vários outros longas, Amanhã Nunca Mais, do Tadeu Django, com Lázaro Ramos, Meu País, do André Ristum, com Rodrigo Santoro, o Cauã Raymond. E aí eu fui fazendo, fui trilhando esse meu caminho de ator até o momento que eu comecei a escrever meu primeiro roteiro e quis produzir um primeiro curta-metragem, e de forma independente, porque aquela coisa de você buscar editais para quem nunca fez nada é muito complicado, né? E foi assim que eu comecei. Eu escrevi um roteiro baseado eu queria fazer um paralelo com Jesus, o Jesus que a gente acredita que fez aqueles milagres todos que estão na Bíblia, só que eu queria trazer o Jesus para o contexto atual, sabe? E aí eu criei uma história com os personagens bíblicos, mas num filme de ação policial e bem violento, que se chama O Último Dia. E foi uma primeira experiência, porque na verdade eu convidei alguns diretores para dirigir e ninguém quis dirigir, porque falava: meu, isso é um projeto muito seu, isso está dentro da sua cabeça, quem tem que fazer isso é você. E aí eu fui, me meti, convidei um diretor bacana de fotografia, o Alexandre Asch, e a gente montou um elenco com grandes amigos que hoje são grandes atores aí da televisão: Rafael Losso, Ricardo Gelli, José Roberto Jardim, todos com passagem por trabalhos grandes da Netflix, da Globo, mas a gente era uma turma de amigos ali, e foi um momento muito especial. E dali aquela coisinha estralou e eu falei: opa, é por aí que eu vou. E aí eu não parei mais. E aí de lá pra cá eu já dirigi e produzi 12 curtas-metragens e 5 longas. Tô prestes a lançar o longa novo, mas daqui a pouco eu falo um pouco mais dele. Mas queria falar do meu longa novo que eu estou trabalhando agora nos festivais, que é esse aqui, ó. Ninguém é campeão sozinho. É um filme que retrata a vida de um dos maiores goleiros da história do Santos, o Carlos Pierin, o Lalá. E esse filme, para minha alegria, vai estar sendo exibido no Festival de Jaraguá do Sul. Esse filme vai ficar disponível também online, então acho que a gente vai ter um alcance bem grande para todo o Brasil e até mesmo fora do Brasil, porque o filme tem legendas em inglês, então a ideia é a gente alcançar um público internacional e dentro do Brasil. E eu quero que todo mundo fique ligado aí na programação do Festival de Jaraguá do Sul, porque é um filme muito especial, um filme que retrata a memória, sabe? A memória porque a gente aqui no Brasil eu acho que a gente tem a memória muito curta, sabe? A gente não valoriza os grandes ídolos que a gente já teve no futebol, nas artes, em qualquer outro lugar do entretenimento. A gente sempre deixa lá, esquece. E a minha ideia ao fazer esse filme era mostrar esse senhor, o Carlos Pierin, que é o Lalá, que tem hoje 90 anos, que tem uma memória riquíssima dos maiores momentos que ele viveu dentro do Santos Futebol Clube, jogando ao lado do Pelé. E o Pelé foi campeão em 58, em 59 o Lalá estava entrando no Santos, no auge do Pelé, ali no começo de carreira, fazendo excursões pela Europa, jogando com Barcelona, Real Madrid, Inter de Milão, ganhando de goleada desses times. O Santos nessa época era considerado um dos maiores times do mundo. Então acho que esse filme, para quem é amante do futebol e quem gosta de uma boa história, vai curtir assistir esse filme,
porque inclusive tem uma participação muito especial no filme, que é o seu Pepe, que tem um bate-bola muito importante com o seu Lalá, viveram grandes momentos juntos, grandes conquistas, e eu acho que é isso, assim. Então essa parte é muito importante para mim na minha carreira. Esse momento que eu estou vivendo é um momento muito importante também. Então, Isaac, não existe, assim, sei lá, uma regra muito perfeita, assim, desenhadinha sobre os caminhos básicos para você fazer uma produção independente aqui no Brasil. Eu vou falar muito da minha experiência, assim, sabe? Durante todos esses anos que eu já venho trabalhando com cinema independente, eu fiz grandes amigos dentro do teatro, dentro do cinema e dentro da televisão, e foi por aí que eu comecei a trilhar os meus caminhos, sabe? Então acho que um caminho bacana, eu acho que todo mundo que quer fazer cinema, hoje em dia está tudo muito fácil devido à tecnologia, né? A gente consegue realizar filmes muito bacanas. Eu sempre falo que eu faço cinema independente raiz, assim mesmo, sabe? Mas é um cinema também que não tem o patrocínio, é um cinema que não tem o edital, não porque eu não queira e não porque eu não tenha lutado para ter. Eu sempre inscrevi os meus filmes em vários editais, fomentos e tudo, inclusive vários deles aprovados na Lei Rouanet para captar, mas sempre tem esse baque de você conseguir trazer o dinheiro para dentro do projeto. Mas eu também acho que eu nunca deixei, isso nunca me limitou a produzir, sabe? Porque eu acho que a gente sempre tem amigos, né? E que também estão tentando ter essas experiências de fazer uma primeira produção. Falando desse filme novo agora, o longa-metragem Ninguém é Campeão Sozinho, foi um projeto que caiu no meu colo, assim. O Leonardo Granado, que é roteirista e produtor do filme, ele chegou com essa proposta falando que conhecia o Gabriel Pierin, que é filho do Lalá, e que a gente estava fazendo um outro trabalho juntos, e ele falou: se te interessa fazer um filme e tudo, tem isso, e a gente queria meio que tentar concretizar esse projeto de uma forma que, poxa, o seu Lalá tá com 90 anos, agora vai fazer 91, e eu queria tentar acelerar o processo para a gente tentar captar as imagens e tudo. Eu reuni uma equipe, convidei pessoas que eu achava que eram interessantes para um projeto desse pequeno, e que a gente conseguisse dar muita qualidade para ele na pós-produção. E eu acho que o melhor caminho para você produzir um filme independente, quando eu falo independente, não é aquele independente que você tem 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Não, independente é quando você vai fazer, você colocando até às vezes dinheiro do seu bolso para você conseguir produzir, como a maioria das vezes eu fiz. Mas sempre tem alguém que também está nessa mesma vibração, nessa mesma vibe que você, e quer também experimentar, dar um start, sabe, no que acredita. Então, para mim, sempre isso foi muito importante. E eu sempre, quando eu faço os convites, eu sempre deixo a pessoa totalmente à vontade para falar não, e isso de maneira nenhuma nunca afetou nada em termos de amizade, em termos de desenvolvimento de um projeto. Não, na verdade eu sempre falo, e eu sempre falei, acho que
Eu acho que é por isso que eu estou há tanto tempo, há 30 anos, produzindo conteúdo independente. Por isso, por ser sincero, sabe, com cada um que eu vou trabalhar. Quando eu convido um cara para fazer o som direto, quando eu convido um ator, quando eu convido um diretor de fotografia, uma diretora de arte, eu sempre jogo com a verdade, sempre com a sinceridade. Eu acho que quando você faz um projeto independente que você não vai estar conseguindo pagar as pessoas o devido valor que elas merecem por estar ali com o seu tempo, dedicando o seu tempo a esse projeto, dedicando esse tempo a pensar nesse projeto, o mínimo que você tem que oferecer é uma estrutura básica, sabe, de alimentação, muitas vezes de transporte, e tentar deixar esse convidado, essa pessoa super à vontade no seu set. Esse é o caminho que eu faço, esse é o caminho que eu gosto de trabalhar, de poder trazer essas pessoas para perto, entender. E esse projeto do Seu Lalá não foi diferente. Eu fiz uma reunião com ele, a gente trabalhou depois dessa reunião que eu fiz com ele no roteiro, eu, o Leonardo Granado e o Gabriel Pierin, que é historiador do Santos e filho do Seu Lalá. Então a gente também desenvolveu em conjunto esse trabalho do roteiro, pensamos nas ideias juntos, fazíamos reuniões às vezes online, às vezes presencial, e a gente foi montando esse roteiro, que eu acho que é o alicerce para você começar qualquer projeto. Primeiro você precisa entender o filme que você quer fazer, e dentro das limitações orçamentárias que esse projeto tem. E a partir disso você tem que ver o que realmente, quando você produz, você vai conseguir realizar dentro daquele formato de roteiro, ou você vai tentar outros caminhos. E eu acho que uma coisa interessante no cinema independente é você nunca deixar tudo total. Eu acho que você tem que ter sim uma escaleta ali, um roteiro bem desenhado, mas sempre deixar ali uns 20, 30% para você poder improvisar também, porque no dia que você vai filmar, acontecem muitas coisas, sabe? Muitas coisas mesmo, e às vezes coisas muito boas que acontecem. Então você pega aquilo que é bom, joga ali, roda e faz o projeto andar. Esse é um caminho que eu acho que é bem interessante para você desenvolver o seu trabalho no cinema independente. Então ter bons amigos, pessoas que são ponta firme, reunir, agregar, fornecer também o mínimo para essas pessoas estarem junto com você, alimentação, transporte, ter muito carinho dentro do set e fazer que a coisa ande de uma maneira bacana, tentar não estourar as diárias. Se a diária é de 8 horas, cumpre essas 8 horas certinhas e tudo. É assim que eu trabalho, é assim que eu acho que dá certo dentro do meu trabalho, sabe? Olha, Isaac, a importância de ter um bom roteiro é fundamental. É fundamental porque você, como está fazendo quando você está fazendo um filme independente, nesse caso, independente sem grana, eu odeio essa palavra de cinema de guerrilha, porque parece que quando você fala cinema de guerrilha é feito de qualquer jeito, é ali e tal. Eu não gosto disso. Eu gosto de falar cinema independente, mas um cinema que você vai dar um acabamento profissional, você vai fazer esse trabalho rodar por muitos lugares no Brasil e no mundo. E a importância do roteiro é fundamental. Vou falar desse último filme nosso, o Ninguém é Campeão Sozinho, que vai estar aí disponível para vocês assistirem no Festival de Jaraguá do Sul. Foi um trabalho assim muito a 3 mãos, na verdade a 4 mãos.
porque a gente envolveu muito bem a equipe central, a gente fez várias reuniões, a gente tinha uma história de um senhor que foi histórico, jogar nesse time do Santos com Pelé, Pepe, Coutinho, Zito. O Zito, o Pepe e o Coutinho tinham sido campeões mundiais em 58, e em 59 o Santos embarcava para a primeira turnê internacional, onde iria enfrentar as maiores equipes da Europa na época. Então assim, a gente tinha um material muito rico, histórico, né, sobre o Lalá. E aí nessas reuniões, o Gabriel Pierin e o Leonardo Granado, e tinha um fotógrafo, o Tomiris Ribeiro, que às vezes também estava junto com a gente na questão da parte visual, de imagem do filme. A gente conseguiu ter uma união muito forte, pensando muito no projeto. Então o roteiro, ele foi construído totalmente dentro das nossas limitações financeiras, que nos impedia de fazer grandes loucuras, por exemplo. Mas eu tinha muito claro na minha cabeça o que eu queria de personagens para esse filme, e que eu pensava que daria certo para esse projeto. Então, na discussão do roteiro, para você construir um roteiro muito forte, nós tínhamos o personagem, o Lalá, que é o Carlos Pierin, com uma história fantástica, com passagem pelo Santos, México, Venezuela e muitas viagens para a Europa com o Santos, vários títulos, e a gente tinha todo esse arquivo, né, histórico dele. Então acho que aí foi um primeiro passo de a gente reunir tudo que é arquivo histórico e fazer uma camada disso para o filme. Isso é uma coisa que estava bem clara quando eu decidi que eu iria fazer esse filme. Uma segunda etapa do roteiro, para você construir um roteiro que eu acho que vai ser atrativo para o público que vai assistir. Eu queria muito que a Vila Belmiro fosse o segundo personagem do filme. Por que a Vila Belmiro? Porque a Vila Belmiro é um estádio histórico. Foi na Vila Belmiro que nasceu o Pelé, nasceu o Robinho, nasceu o Neymar, nasceu um Ganso, e tantos outros, um Pepe. E é um estádio muito histórico, muito visitado. E eu falei, poxa, seria fundamental se a gente tivesse a Vila Belmiro como o segundo personagem desse filme. Então a gente começou a construir essa narrativa do roteiro por esse caminho. Temos o Lalá, temos a história dele, né, que é a parte de arquivos históricos. Temos a Vila Belmiro, que é onde a gente vai entrevistar, vai fazer o Lalá reviver. E aí a terceira camada que eu achei assim muito interessante e que eu queria experimentar nesse documentário seria uma camada de ficção. E aí eu conversei tanto com o Gabriel como com o Léo, o roteirista, para a gente tentar conseguir criar cenas de ficção e colocar o Lalá como ator nessas cenas. E deu muito certo, porque aí a gente já tinha adicionado uma terceira camada nesse projeto, que era as lembranças e as memórias do seu Lalá chegando na Vila Belmiro. O plano inicial é ele chegando com uma mala, ele parando em frente ao estádio da Belmiro, levantando a cabeça e vendo, né, estádio Vila Belmiro e tal, e ali começa a entrar vários flashes pela cabeça dele, de tudo que ele viveu ali, de tudo que a carreira dele trouxe através daquele momento que ele chegou no Santos. Então isso foi incrível, porque aí começou a fazer muito sentido para nós da equipe que estava criando esse roteiro. Então esse roteiro é muito importante também você não ficar totalmente isolado, sabe?
sozinho na criação do roteiro. Às vezes é legal você abrir o roteiro, mostrar para outras pessoas, para dialogar, ver o que o outro enxerga, se aquilo que você imaginou, aquela pessoa também consegue ter uma leitura disso. Então foi muito bacana essa construção do roteiro, que a gente trabalhou com essas 3 camadas: a história, a Vila Belmiro e as cenas de ficção com ele, que fez todo o sentido dentro do filme. E o resultado final foi um resultado incrível. O filme está rodando o mundo todo. O filme já conquistou 5 prêmios. O filme está indo agora para o Festival de Arouca, em Portugal, um dos festivais mais importantes de Portugal. E está indo para Pernambuco, foi para o Amazonas, está indo para Jaraguá do Sul, foi para Lapa, no Paraná, que é a cidade onde o Lala nasceu. E então, assim, por isso que eu quero frisar aqui a importância de você construir um roteiro sólido, para que o filme tenha uma estrutura forte, para que você consiga chegar no público da forma que você imaginou e da forma que você sonhou com o projeto, sabe? O desafio de você produzir um filme de forma independente é você também ter uma equipe bem coesa, sabe? Não viajar muito. Eu tenho 2 experiências bem malucas. O meu primeiro longa-metragem foi um longa de ficção que se chama SP Crônicas de uma Cidade Real. Um filme que era pequeno, mas ao mesmo tempo ele começou a ficar muito grande. E aquela empolgação de fazer o primeiro longa, eu fui adicionando muita gente. Chegou uma hora que eu estava no set e tinham mais ou menos de 80 a 90 pessoas dentro de um set, com tiro, com tudo, e assim, fazendo de forma independente. Era muita gente para controlar e realmente foi uma doideira produzir esse filme. E quando eu acabei a produção desse filme, eu fiquei doente, óbvio, né? Porque aí a energia baixou e eu não consegui olhar para o material, porque foi muito sofrido e foi muito difícil, assim, desafiador de realizar. Mas ao mesmo tempo o filme, depois que eu lancei, foi um enorme sucesso no mercado independente. O filme ganhou 42 prêmios, o filme rodou todo o mundo, foi para todos os lugares, e foi uma grande surpresa para mim que eu queria parar por ali, e foi o que me deu realmente um ânimo de fazer. Mas já nos próximos longas que eu fiz, apesar de ter sido filmes, são documentários, e vindo agora para esse projeto do Ninguém é Campeão Sozinho, eu tentei montar uma equipe bem enxuta, uma equipe que cada um tivesse sua função e não ficasse ali viajando. Então acho que isso é muito importante para você que está buscando fazer um filme independente, sem recursos. Então, assim, olha, monte uma equipe coesa, pequena, que trabalhem junto com você, pessoas que você confie, porque ao mesmo tempo, mesmo você tendo às vezes equipe pequena, dá problema. Então, assim, não foi o meu caso, assim, eu tive muita sorte nesses projetos que eu realizei, de ter pessoas muito bacanas. Mas, por exemplo, em documentário, eu tento trabalhar com uma equipe bem reduzida, sabe? Ter o cara do som direto, ter o técnico, né, de som direto, o diretor de fotografias, de repente ele quer ter um assistente, ter uma pessoa ali para maquiagem, figurino. Então, assim, se você tentar montar uma equipe bem pequena, o roteirista, no meu caso, o Leonardo Granado, ele é o roteirista, mas ele também faz primeira assistência de direção para mim. Então ali ele já abraça ali 2 funções, e eu acho que isso funciona muito bem no set. O set flui muito bem, o set anda
na velocidade que ele tem que andar, cada um está focado no que o que tem que fazer ali, e isso é muito importante. Uma coisa que eu gosto muito de falar: pensem muito bem quem vocês vão trazer para o seu projeto, porque é fundamental que essas pessoas estejam 100% envolvidas com esse trabalho, para que o trabalho possa dar muito certo. Olha, Isaac, eu queria falar para você assim o seguinte, que hoje em dia, com a tecnologia digital, facilitou muito os projetos independentes, sabe? Se você tem uma ótima ideia de um filme de ficção, de um documentário, com essas novas tecnologias, eu acho que assim, antigamente tinha uma diferença muito grande. Eu, por exemplo, acho que não teria feito nenhum filme se fosse ainda na época da película, porque era uma coisa caríssima, muito distante da minha realidade. Você teria que saber muito bem trabalhar com pessoas especialistas nisso, né? E o digital veio para transformar, sabe? O digital veio para tentar fazer sumir um pouco essa diferença. E hoje em dia, então, é uma maravilha, porque hoje em dia a gente tem várias tecnologias que estão jogando ao favor do audiovisual. Hoje em dia, por exemplo, vou citar um filme que eu vi agora recentemente, que é O Extermínio, de um diretor vencedor do Oscar, o Danny Boyle. É o mesmo diretor do Transporting, do Quero Ser Milionário, e ele realizou agora um longa-metragem totalmente filmado 100% com o iPhone 15. Aí você fala: nossa, como assim? Filmou com o iPhone? Sim, você pode entrar aí e ver os making-offs desse filme, é O Extermínio Novo. Eu fui no cinema conferir, fiquei bem curioso, sabe, para ver o resultado, e o filme é incrível, visualmente o filme é belíssimo, e ele conseguia colocar câmeras em lugares que as câmeras tradicionais de cinema não entravam. Então ele usou também essa, não vou dizer limitação, porque a qualidade do filme é impressionante, mas ele usou isso a benefício do filme, sabe? Então tem planos belíssimos, lindos, e eu falei: olha aí, ó, que legal. E a Apple trabalhou também para desenvolver esse iPhone. Então, por exemplo, o iPhone 15 ele já filma em ProRes, que é uma tecnologia usada nas câmeras profissionais, e tem uma qualidade muito bacana na imagem. E depois que você leva para pós-produção esse material, eu gosto muito de editar os meus filmes no Premiere, né? Tem o DaVinci, tem outros aí também, Final Cut, tudo. Eu gosto mais do Premiere. Mas assim, o que é mais bacana para você finalizar hoje um filme independente é que as ferramentas que você tem hoje em qualquer um desses programas profissionais de edição, eles têm o mesmo programa que o cara lá de Hollywood está usando, entendeu? Então, nesse ponto, a diferença sumiu, porque se você faz uma boa captação e você tem um montador muito bacana, muito bom ali com você, que entende desses programas, Premiere, Final Cut, o DaVinci, você vai conseguir o resultado no seu trabalho assim acima da média. E tem muitos diretores produzindo filmes nesse formato, sabe? Então acho que a nova tecnologia que está aí à nossa disposição, é muito importante a gente ficar atento a tudo que está lançando. A velocidade ela é impressionante, assim.
a cada dia tem uma ferramenta nova. Por exemplo, o Premiere novo, ele já tem uma IA ali dentro que te ajuda e faz o seu tempo de ilha avançar bastante, sabe? Então, e vários caminhos novos que estão surgindo a cada dia. Então, acho que é muito bacana você se inteirar aí, fazer cursos para você entender bem essa parte de finalização e montagem, porque eu acho que você tendo isso na sua bagagem, você ainda consegue reduzir custos assim para você finalizar um filme independente, que eu acho que é fundamental. Tem IA também em desenho de som, que às vezes você tem um problema no som ali que você não consegue resolver, teve um problema de captação e essa IA consegue corrigir usando a mesma voz do ator. Enfim, eu acho que tem coisas bem interessantes que você tem que tá estudando, aperfeiçoando, mas que está tudo aí à disposição, sabe? Então não tem desculpa para você não produzir, não tem desculpa mesmo, assim. Eu acho que está tudo na nossa mão e tudo é possível. Aí sabe, você está falando mas aí, como é que eu faço para distribuir, como é que eu faço para fazer o projeto andar? Eu venho de uma época lá atrás, dos meus primeiros filmes, que eu ia pro correio com uma pilha de DVD assim, ó, cada um em envelope, sei lá, 30 países diferentes. Eu gastava uma grana de correio para enviar os filmes para os festivais lá fora, e às vezes o cara colocava lá o DVD não rodava, e aí eu perdia dinheiro, não dava certo. E hoje em dia não tem mais essa desculpa, sabe? Porque existem várias plataformas que você consegue subir o seu filme dentro dessa plataforma e você consegue enviar através das plataformas digitais. Então esse é um caminho interessante para você distribuir, e à medida que o seu filme vai rodando festivais, vai entrando, algumas vezes você vai conquistar, outras não, você consegue ganhar um currículo para esse filme, que também é uma parte que na frente você pode procurar alguma dessas distribuidoras independentes, tem várias, que você consegue de repente encaixar um projeto seu, e esse projeto seu é distribuído para as plataformas de streaming e todas as outras. No meu primeiro filme, o SP Crônicas de uma Cidade Real, eu consegui a distribuição pela O2 Play, e o filme foi para todas essas plataformas de streaming, e muita gente assistiu o filme, e recebi muitos convites para dirigir alguns projetos. Então esse network aí é super importante você ficar atento e colocar. E em breve eu vou ter algumas novidades, então se você curtiu um pouco do que eu disse aqui, me segue aí no Instagram. O Instagram da produtora é @fraga_filmes, filmes em inglês, e o meu profissional é @elderfraga, tudo junto, oficial. Elderfraga Oficial, tudo junto. Segue aí. Em breve vão ter novidades sobre o trabalho e coisas que eu estou preparando. Então acho que vai ser bacana e acho que vocês vão curtir isso. E mais uma vez quero estender o convite aí para assistirem o meu filme, que foi feito de forma independente, que já está com 7 para 8 festivais,
já ganhou 5 prêmios, está indo agora para Arouca, em Portugal, e é o Ninguém é Campeão Sozinho, filme que retrata a vida do Carlos Pierin, mais conhecido como Lala. É um filme que vai te emocionar e é um filme que eu tenho certeza que você vai ter um olhar bem diferente sobre o cinema independente. Obrigado, Isaac, obrigado por esse convite, e estou aqui torcendo para que o nosso filme vá muito bem dentro do festival. Então fiquem ligados que o filme vai ficar também online no período do festival, gratuito, com link, só acessar, entrar e assistir. Obrigado, e para quem tiver mais curiosidade para conhecer o meu trabalho, nesses 2 Instagrams que eu falei, tem o link do meu site oficial, que é o site da Fraga Filmes, que está dentro do meu Instagram e do Instagram da Fraga Filmes. Entra lá e confere o trabalho. Obrigado, a gente se vê no Festival de Jaraguá do Sul. Fui!